ficou tão irritado como ensinavam coisas erradas da sua profissão que você basicamente criou um canal só pra desmentir tudo que estavam ensinando de errado? Então, meu nome é Júlia Moreno, eu sou especialista em comunicação internacional e oratória e vim ensinar tudo o que você precisa saber para ser um excelente orador e também te falar a verdade por trás desses vários truques de oratória que tanto ensinam na internet. Eu vou falar de 10 grandes erros que eu vi durante anos, sejam eles de iniciantes como de profissionais muito conhecidos no meio. E o último é o que é o mais famoso e o mais me irrita quando eu ouço alguém falando como grande dica. Então nesse vídeo também vai mudar um pouco, pois conforme eu for falando eu pressinto que eu vou ficar mais irritada, então tenham paciência comigo. Número 1. Tá nervoso? Olhe num ponto fixo no fundo da sala. Gente, quem foi que inventou isso? Sério, já assisti palestra em que a pessoa dizia com todas as letras: escolha um ponto no fundo da sala e finge que tá olhando pra alguém. Isso ajuda com o nervosismo. Ajuda sim a parecer que você saiu de órbita ou tá olhando que chegou iFood no fundo da sala. Olhar fixo no além só faz você parecer desconectado. E o público percebe que aquilo ali não é natural. Fica aquele clima estranho, tipo, essa pessoa tá olhando pra mim ou tá viajando? Oratória é conexão. E conexão exige olho no olho, mesmo que seja em partes. Você não precisa encarar cada indivíduo por 10 segundos, mas seu olhar tem que circular de forma natural. Se ficar preso num ponto, perde completamente a troca com quem te ouve. Olhar a plateia é importante pra saber se eles estão te acompanhando ou se você já tá perdendo eles. Isso serve até pra um grupo de amigos. Se eu tô falando com alguém e essa pessoa tá olhando pra outra coisa, eu vou achar que essa coisa é muito mais interessante ou eu tô prestes a ser assaltada. Não olhe pro além, olhe pras pessoas. Número 2. Imitar outras pessoas falando. Tá, essa aqui eu já vi muito por aí. Escolha um orador famoso e copie. Imita o jeito de falar, a entonação, a postura. Não, gente. Não, você não é o Obama, você não é o Harvey Specter, e por mais que se admire essas pessoas, tentar imitar o jeito que elas falam é a receita perfeita para soar forçado e até meio caricato. Cada pessoa tem um ritmo, uma cadência, uma modulação única na fala, e tentar copiar isso é como tentar vestir a roupa de outra pessoa que não tem o seu tamanho. Claro, observar, aprender e experimentar é ótimo. Você pode sim assistir diferentes estilos e testar algumas referências, mas o segredo está em adaptar e não copiar. Você é você. Você pode pegar traços que te inspiram e misturar com seu próprio jeito. Dave Chappelle falou de forma excelente em um discurso seu. It's one of my favorite. Miles Davis said so much cool, but one of the things he said I always loved. He said it took me years to learn how to play like myself. E se você acha que é fácil imitar, faz o teste. Tenta copiar um discurso do Obama, tintim por tintim, com todas as pausas e nuances, ou o discurso completo do grande ditador Charlie Chaplin. Você vai ver rapidinho que copiar não é só difícil, é estranho quando não é você. Número 3. Começar com uma piada para quebrar o gelo. Sabe aquele tipo de dica que parece inocente, mas quase sempre dá ruim? Se você conhece muito bem a sua plateia, pode ser que funcione, mas imagina o seguinte, você tá ali, tranquilo, na sua. Do nada, chega alguém que você não conhece já contando uma piada, e você fica tipo, hã? Às vezes a piada é até boa, mas não é o momento. Se você ainda não conhece o público, o clima, a energia do lugar, fica parecendo o tio do pavê. Humor é ótimo, e sim, quebrar o gelo é importante, mas existe hora certa. Eu particularmente prefiro dizer algo leve depois que já estabeleci um mínimo de conexão com a plateia, quando já mostrei que eu sei do que eu tô falando. Aí sim, uma piada, uma história engraçada pode funcionar super bem. Então sente o ambiente primeiro, e só depois pensa em puxar a risadinha. Número 4. Esconder o nervosismo com exagero. Isso só vai te fazer parecer um maluco próximo. Número 5, tentar parecer mais articulado com palavras complexas para parecer erudito. Essa aqui é campeã do fingimento. Tem gente que acha que para soar inteligente precisa jogar um quiçá, um outro sim, um triscaidecafobia no meio da frase. Sabe o que isso passa? Arrogância disfarçada de erudição. A verdadeira inteligência não é quem fala difícil, é quem faz qualquer pessoa entender, independente de como fala. É quem traduz o complexo em algo simples e não simples no complexo. Senão, você fica igual o famoso conto de Rui Barbosa quando voltou para casa e viu um ladrão roubando seus patos e disse: O bucéfalo não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares de minha alta prosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga, que isso reduzir-te-á à 50ª potência do que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso pergunta: ô moço, eu levo ou deixo os patos?
Número 6. Decorar o texto de cabo a rabo. Essa aqui é um clássico. Se eu decorar cada vírgula, não tem como dar errado. E tem sim, e normalmente dá. Quando você decora tudo de cabo a rabo, você não fala, você recita. E o público percebe, fica aquele ritmo travado, aquele tom robótico, aquele olhar perdido, tentando lembrar se agora vem a parte da metáfora ou da estatística. Sem contar que, se você esquecer uma frase, já era. O cérebro dá tela azul e você entra em pânico tentando lembrar do parágrafo seguinte. E antes que alguém me diga, mas atores decoram falas. Sim, mas eles ensaiam por horas e horas e ainda assim no palco eles ajustam conforme o público responde e improvisam quando acham necessário. O ideal na oratória é você ter uma estrutura clara, com pontos principais na cabeça e saber o caminho que você quer seguir. Aí você fala com mais liberdade, se adapta ao momento, improvisa com naturalidade e se conecta muito mais com quem tá te ouvindo. Número 7. Falar alto para mostrar confiança. Vamos esclarecer uma coisa, projetar não é gritar. E falar alto, ainda mais sem modulação, só dá dor de ouvido pra quem escuta e garganta pra quem fala. Tem uma galera por aí confundindo presença vocal com gritaria. E pior, gritar não te deixa mais confiante, te deixa cansado. E às vezes até meio desesperado, tipo aquela energia de quem tá tentando compensar o nervosismo no volume. Projeção de voz é outra coisa, é saber usar a colocação certa, o apoio da respiração e principalmente a variação de ritmo, pausa e intensidade. Isso sim que prende atenção. Se você fala o tempo todo gritando, o público se acostuma e te desliga. Agora, quando você varia o tom e sabe quando falar mais baixo, mais firme, mais pausado, aí sim você prende atenção de verdade. Essa é a modulação. Então esquece essa de falar alto para mostrar poder. Quer impacto? Aprende a usar o silêncio também. Número 8. Sorria o tempo todo. Assim, você vai parecer um maníaco. Sorrir é importante, é claro, mas o tempo todo não dá. Fica forçado, desconecta da mensagem e ainda passa a sensação de que você tá tentando agradar demais. A verdade é que a expressão do seu rosto precisa acompanhar a emoção do que você tá dizendo. Por exemplo, se você tá desconfortável, seus olhos acabam não acompanhando sua expressão. E isso faz com que quem te veja sinta uma certa estranheza. Que sorriso estranho, infeliz, é o que parece. Aproxime os olhos. Sobrancelhas levantadas juntas. Tá assustada. Oi? É um sorriso falso. O que realmente importa é você parecer confortável no que tá dizendo. Então, por favor, sorria, mas quando fizer sentido. Número 9. Dicas de confiança rápida. Essa me pega de verdade. Eu odeio quando vendem soluções mágicas que funcionam rápido e pra todo mundo. Você respira fundo, tá nervoso e vem alguém com a seguinte pérola, quer parecer confiante, estufa o peito, abre os braços e sorri e pronto, confiança ativada. Gente, pelo amor, isso é equivalente emocional de passar perfume e não tomar banho. Não é assim que funciona. Confiança de verdade é construída. É ensaio, é preparo, é se conhecer, é errar, é voltar. Vem com tempo, com experiência e esforço. E como já falei no vídeo sobre nervosismo, você não se livra dele assim, do nada. O que você faz é aprender a lidar com ele e isso não vem com truque, vem com intenção. Não existe fórmula mágica de boost de confiança. Então se alguém disser que uma pose milagrosa vai resolver o seu medo de falar em público, sinto muito. Estão mentindo pra você e provavelmente tentando vender um curso depois. Agora o famigerado número 10, a caneta. Vocês têm noção quanto eu tenho ódio desse truque? Seja com caneta, pincel, canetão, marca-texto, ou seja o que raio você tiver no estojo. Não põe na boca. E eu sei que parece maravilhoso quando os ditos especialistas mandam você colocar isso aqui. Seja assim e promete que magicamente sua dicção vai melhorar. Não funciona. A verdadeira dicção vem de mexer todos os músculos da boca. Enguerralachen. Por isso o aquecimento envolve mexer todos os músculos e pronunciar todas as sílabas. Não falar como se tivesse com um aparelho novo na boca. Usar caneta é como fazer um polichinelo sem pular e só mexendo um braço. Tá, o braço se mexeu, mas isso não é um polichinelo. Esse sinal de chamar o táxi pode até fazer um esforço nesse braço, mas é completamente diferente do que um polichinelo deveria ser. Com dicção é igual. Se você quer melhorar, precisa praticar com sua boca livre, fazendo exatamente os movimentos que você vai usar ao falar. Com clareza, com intenção e sem mastigar material de papelaria, por favor.
Finalmente, um último desabafo. Corpo Fala é um livro válido, mas ele não é um manual de instrução. Assim como o livro de colorir não te transforma no Picasso, esse livro não vai te tornar em um mestre de leitura não verbal só porque você decorou que braço cruzado é defesa ou olhar para o lado é mentira. O problema começa quando tratam esse tipo de conteúdo como se fosse fórmula de bolo. E, gente, o ser humano não é matemática. Tem que levar muita coisa em consideração, principalmente contextos culturais e psicológicos quando se tratam de relações humanas. É muito complexo porque nós somos seres complexos e sociais. Se na sua família já existe comportamento e tradições diferentes de outras famílias na mesma cidade, você imagina levar em conta estados, países e o mundo? Nem tudo se aplica a todo mundo. É como a gente faz com a arte da guerra ou o príncipe. A gente não sai aplicando como regra. A gente lê, reflete, entende o contexto à época e usa como ferramenta de pensamento e não como um guia absoluto. É isso que eu peço a vocês quando ouvirem sobre o Corpo Fala. Entendam que é um livro com conteúdo interessante, porém ele deve ser lido com senso crítico. E é isso, gente. Esses foram os 10 piores conselhos de oratória que eu já ouvi por aí e que eu precisava, do fundo do meu coração, desmentir. Se em algum momento desse vídeo você pensou, meu Deus, eu já fiz isso, calma, tá tudo bem. A gente cresce ouvindo essas coisas como se fossem verdades absolutas e só quando vai a fundo percebe o quanto elas podem mais atrapalhar do que ajudar. A ideia aqui não é só criticar por criticar, mas te ajudar a se comunicar melhor e de forma muito mais humana. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e compartilha com aquele amigo que já usou o truque da caneta e, claro, se inscreve aí porque ainda tem muitos mitos pra gente derrubar e muitas dicas pra te tornar um comunicador melhor. Até a próxima!